Shalom, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para ministrar para vocês a escola dominical. E a gente vai estar trabalhando com o tema 4, que vai falar sobre a função social dos sacerdotes. Então vamos orar, que os irmãos possam ficar de pé para a gente orar, falar com o nosso Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Nós Te bendizemos, ó Deus, nós Te exaltamos, glorificamos o Teu nome, Senhor, e dizemos, ó Deus, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nessa hora nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, o nosso entendimento, as nossas emoções. Ó Deus, fala conosco nessa manhã, através do estudo da Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja, ministra, Senhor, que possamos sair daqui alimentados, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus, ó Deus, que nos sacia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma essa manhã, ó Deus, diante de Ti. Nós ungimos e consagramos, ó Pai, para a glória do Teu nome, tudo o que será realizado aqui neste lugar. Nós nos cobrimos com o Teu sangue, Senhor, e nos revestimos, ó Deus, com as Tuas armaduras poderosas. No nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Então essa semana, durante esses meses, nós estamos falando sobre o sacerdócio. A pastora Denilze, semanas passadas, ela falou sobre o sacerdote e o levita. E essa lição é a 4ª, que vamos falar sobre a função social dos sacerdotes. O que os sacerdotes faziam naquela época de Moisés, quando eles foram instituídos para trabalhar com a igreja, para ministrar na vida dos israelitas. Então a gente vai ler um texto base aqui, que está lá na palavra do Senhor em Lucas, que os irmãos possam abrir a palavra do Senhor em Lucas 5, no verso 4. Amém? A palavra fala assim: Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas diz-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então o próprio Jesus estava falando aqui com o homem. Aqui é uma passagem do livro de Lucas que fala sobre um leproso. Ele estava na cidade e Jesus, passando pelaquela cidade, esse leproso foi, se prostrou diante de Jesus com seu rosto em terra e suplicou, dizendo: Senhor, se bem queres, eu posso ficar limpo. E o Senhor falou: eu quero. E sarou aquele leproso. Mas quando Jesus sarou aquele leproso, Jesus entendia dos princípios de Moisés. Ele disse assim, ó: vai agora até o templo, vai até o sacerdote e faça o ritual, aquele ritual que Moisés determinou, que era o quê? Ser purificado. Ele precisava fazer algo para a purificação. E ele foi até o sacerdote e fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a função do sacerdote é o quê? É ministrar sobre a vida do povo. O sacerdote, ele não foi somente feito para poder ministrar as questões espirituais. Não, ele foi constituído para ministrar sobre a vida do povo, tanto o seu corpo, tanto sua mente, como o seu espírito. Então, era num conjunto total. Louvado seja Deus. E a mesma coisa acontece hoje na igreja. Se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente vai ver qual é a função ministerial do pastor. Vai ser esse mesmo link, aquilo que Deus determinou na vida do sacerdote, que era para ministrar sobre a vida do povo em várias questões. Hoje é o pastor que tem essa função de ministrar sobre a vida dos seus membros, nessa questão espiritual, na questão de doença também, serve como aconselhamento pastoral. A gente vai ler outro versículo da palavra do Senhor, lá em Levítico 13, do 1 ao 6, porque a gente acabou de ver algo que aconteceu no Novo Testamento com o próprio Jesus. Jesus conhecia toda a lei e ele ordenou, ele curou aquele leproso, mas ele mandou que aquele leproso fosse se apresentar ao sacerdote, porque Jesus, ele era o poderoso, mas ele também sabia que existia uma lei que precisava ser cumprida. No Velho Testamento, a gente vai ver, lá em Levítico 13, que o Senhor fala assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchaço, ou pustulas, que são tumores, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, que era o sacerdote, ou a um dos seus filhos. Então, tanto os filhos de
de Arão, como Arão poderia ministrar sobre a vida do povo para trazer esse diagnóstico. Então, uma outra função aqui do sacerdote era ministrar clinicamente, ele era como se fosse um médico clínico. Então, os israelitas não tinham médico naquela época, vocês sabem que usavam as ervas, mas tudo era procurado e através do sacerdote, ia até o sacerdote e ele fazia o diagnóstico dessas pessoas, se essas pessoas estavam doentes ou se não estavam. Aí continuando fala, o sacerdote examinará a praga da pele, se o pelo na praga tornou-se branco e a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne, praga da lepra é, o sacerdote vendo-o declarará imundo. Então o sacerdote olhava, via a pele, se na pele aquela manchinha branca já estava mais profunda do que a pele, o pelo já estava todo branquinho, então o sacerdote determinava que era uma praga de lepra e que aquela pessoa tinha que agora sair dos arraiais, do meio de Israel, para poder agora viver sozinho mesmo, à margem da sociedade. E se Deus quisesse curar aquela pessoa, Deus curaria. Se aquela pessoa não fosse curada, Deus não curaria, porque a função do sacerdote, na verdade, era uma função clínica, mas não curativa. O sacerdote não curava, ele só fazia o diagnóstico e aquela pessoa era jogada fora da cidade. Imagine que coisa triste, meus irmãos. Mas com Jesus, quando a gente viu aqui em Lucas, já é diferente. Jesus, ele colocava as mãos e ele curava. Você viu aqui na passagem de Lucas, quando Jesus, aquele leproso veio correndo, se prostrou aos pés de Jesus e falou que eu quero ser purificado. E Jesus disse, e eu quero que você seja curado. E curou aquele leproso, e aquele leproso foi totalmente sarado. E teve que ir até o sacerdote e cumprir todo aquele ritual de purificação. Louvado seja Deus. Mas já com o sumo sacerdote, na época de Arão e seus filhos, já não acontecia isso. Ele tinha essa autoridade, tinha esse poder de fazer essa parte somente preventiva, prevenir as pessoas que não tivessem a lepra. Ou então no início fazia todo o trâmite para que aquela pessoa não tivesse a lepra. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Então, já que agora essa pessoa também já foi ser diagnosticada, quando chegou lá, o pelo não está branco ainda, a empolazinha da pele, a parte branca não está tão profunda, então o sacerdote começa a fazer o diagnóstico. O que o sacerdote fala? Você vai ficar isolado por 7 dias. Depois desses 7 dias, o sacerdote vai examinar novamente para ver se aquela praga parou, se teve fim. E se a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote encerrará por mais 7 dias. Então o diagnóstico não era feito somente por 7 dias. Tinha que passar por mais 7 dias, que agora seriam os 14 dias, para poder ver se aquela pessoa estava curada ou se a praga da lepra se estendeu sobre a pele daquela pessoa. E o sacerdote, ao 7º dia desses 14, iria novamente até essa pessoa que estava sendo examinada. E quando o sacerdote chegasse lá, ver e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará limpo e levará para que essa pessoa lave as suas vestes e sejam purificadas. Então era um processo. Vocês sabem que a lepra era o quê? Uma praga do Egito. Então o povo estava saindo já aqui da terra do Egito para ir para a nova terra, para a terra de Canaã. E o que o povo temia é que tivesse uma epidemia de lepra naquela época e o povo levasse a lepra para a terra prometida. Então os sacerdotes tinham essa preocupação. Então, além de zelar pelo culto ao Senhor, os sacerdotes também tinham essa função de inspecionar a saúde dos israelitas. Tinha também a função de ver suas moradias, regular sua vida social e a sua vida jurídica. Então, esses sacerdotes, eles eram vistos como médicos clínicos naquela época. Ele era visto como uma pessoa que tratava da pessoa no seu social e era visto também como um juiz. Então o sacerdote era um juiz também naquela época. A gente pode ver aqui, ó, a palavra de Deus, a gente pode ver que os israelitas foram libertos lá do Egito e eles corriam esse risco de contaminar o povo com essa praga que era a lepra, que era uma doença mais temível. Então, por que veio ser a lepra? A lepra é o que? Uma doença na pele, que hoje as pessoas
Dizem que pode ser a hanseníase, pode ser o câncer, quando dá na pele também. E que ela pode vir com sintomas, os leves que a gente terminou de ler agora em Levítico, ou pode vir com sintomas graves, que é o aprofundamento mesmo da pele. Os cabelos ficam todos brancos e aquela pessoa pode até começar a perder parte do seu corpo, começa a perder dedo. E antigamente era praticamente incurável, era intratável. O sacerdote, o que ele fazia? Ele fazia a parte clínica, mas a criatura ela deixava agora de prestar o culto. Nós estamos aqui adorando ao Senhor juntos. Apesar da pandemia, estamos um pouco hoje separados, mas aquelas pessoas não poderiam estar agora aqui no templo. Elas tinham que ser agora, sair fora da cidade. E nesse lugar, ela vivia agora o só dela com Deus. E aquelas pessoas antigamente não cria como nós cremos, e como aquele leproso lá que a gente leu, de Lucas, cria. Tanto assim que ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar do Mestre. O que foi que ele fez? Ele correu e ele foi até Jesus. E disse, Senhor, quero ser purificado, porque ele cria. E antigamente nós, pessoas leprosas, ela já começava até a se esconder. A gente pode ver o quê? Naamã, né, que era um chefe do exército do rei da Síria. Ele estava totalmente leproso. Era um homem poderoso, um homem forte, mas só que ele se escondia atrás daquela farda. Até o dia que uma própria menina que ele pegou do povo de Israel e fez cativa, que estava morando na casa dele, o que foi que Naamã fez? Aquela menina fez. A menina falou com a esposa de Naamã: se você soubesse, eu tenho um profeta lá em Samaria que poderia curar o meu senhor. E aquela mulher, ela creu e falou a Naamã. E Naamã foi lá para Samaria para procurar esse profeta. Quando chegou lá, o rei de Naamã mandou carta para o rei de Samaria. O rei, quando chegou, que recebeu essa carta, tomou até um susto. Quem sou eu para curar? Eu não tenho poder nenhum para curar, porque o profeta, Naamã, não sabia que era através do profeta Eliseu que ele seria curado. Achou que era o poder, estava na vida do rei, foi até o rei. Mas aí Eliseu soube que esse Naamã estava lá e mandou, todo mundo conhece a história, e fez o quê? Mandou que ele fosse até o rio e se banhasse, e desse 7 mergulhos que ele seria curado. Aí teve aquele desfecho todo que vocês sabem. Só que Naamã, depois teve pessoas do lado de Naamã que fez com que Naamã cresce, que através do mergulho ele seria curado. Então, para ser curado da lepra naquele tempo, precisaria do poder de Deus, do mover de Deus. Se Deus não tivesse ali, ministrasse cura sobre a vida das pessoas no Antigo Testamento, as pessoas não poderiam ser curadas. Louvado seja Deus. Então, o sacerdote tinha esse poder de inspecionar essa população nessa questão clínica. Hoje nós estamos falando na lição 4, a função do sacerdote. E uma das suas principais funções, além de praticar os cultos religiosos, levar as pessoas para a presença de Deus, levar as pessoas que conhecessem mais a Hashem, né, que é o nosso Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ele fazia também essa parte, que hoje nós estamos vendo aqui, essa parte clínica, e que vocês entenderam na lição dessa manhã, que ele trabalhava com essa parte clínica, mas era mais para prever a doença preventiva do que curativa. Só uma ação do nosso Deus Todo-Poderoso, do Divino Espírito Santo, para que essa pessoa fosse realmente totalmente curada. Louvado seja Deus. A sua peregrinação à terra prometida, o israelita não contava com os médicos. E nós sabemos que médicos só tinham o quê? Para o povo, o povo do Egito, né? E aí a gente pode ver lá em Gênesis 50, 20, que fala assim, que os irmãos abram aí em Gênesis 50, 20. A palavra do Senhor fala assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve-se muita gente em vida. Então, é o próprio Deus que conserva a vida das pessoas. E mais abaixo a gente pode ver também o relato de José. Quando José estava no Egito, quando Israel faleceu, que foi seu pai Jacó, quando Jacó morreu, José manda que vá buscar médicos profissionais habilitados para que embalsamassem seu pai. E assim foi feito. Então, só quem tinha poder de ter médico, assim, médicos especializados, era só os egípcios. Se tivesse qualquer problema com a rainha, com o rei, com os filhos deles, aí mandava chamar médico de toda parte do mundo. Vinham os melhores médicos
e ali trabalhava na cura e na prevenção daquelas doenças para aquele povo. Mas no meio do povo de Deus, era só o sacerdote que tinha essa função. Se Deus não curasse, ninguém mais poderia curar. Louvado seja Deus. Sempre que alguém apresentava alguns dos sintomas da lepra, deveria se encaminhar-se ao sacerdote para ser examinado, o que a gente já viu. E de acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado daqueles arraial para evitar uma epidemia maior no meio do povo de Deus. Então, cabia ao sacerdote inspecionar todo o diagnóstico dos leprosos. Era uma função mais preventiva do que a gente já viu, do que curativa. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença. O que a gente viu lá de novo, né? Sempre voltando, a lição vai lá e depois ela volta. A gente volta de novo para Lucas. Vendo aqui que Jesus, até o próprio Jesus, reconhecia o poder que foi ortogado sobre a vida dos sacerdotes. Então, quando Jesus impunha as mãos e que curava, e que sabia que a lei de Moisés dizia que você tem que soltar uma rolinha, você tem que oferecer um boi, você tem que matar algum tipo de animal e ir diante do sacerdote, você tem que lavar suas vestes. Então, existia toda uma oferta pacífica para ser ministrada através da vida do enfermo, não só da vida do enfermo, como de várias outras pessoas. Qualquer outra coisa, outro tipo de problema que tivesse na comunidade cristã, tinha que oferecer um sacrifício. E foi isso que aquele leproso fez. Ele chegou lá, recebeu a cura, e Jesus reconhecia esse ministério que foi ortogado por Moisés e mandou que esse leproso fosse até lá e fizesse essa função. Então eu quero finalizar a lição com vocês dizendo que hoje esse sacerdote aqui a gente pode ver na figura do pastor, na vida do apóstolo, na vida do bispo, seja lá qual o título que ele receber. Então hoje a igreja ela não pode ficar solta. A igreja, você como membro, como ovelha do Senhor, você tem um pastor e você precisa fazer dessa mesma forma, assim como Jesus instituiu lá no Novo Testamento. Ele também fala hoje no Novo Testamento que a gente tem que congregar, que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar em comunidade, em união. E se você tiver alguma coisa, você pode se apresentar diante do sacerdote, que é o pastor, e ele vai impor as mãos sobre, se você estiver enfermo, você pode ser curado. E eu acredito nesse poder de Deus. Eu acredito nesse poder de Deus, que através da oração, com fé, a gente pode receber a unção da cura. Então, se você está com problemas sentimentais, problema no seu casamento, você tem os dias de atendimento pastoral que você pode conversar com o seu pastor. O seu pastor é um líder espiritual, que ele pode ortogar uma bênção sobre sua vida. E Deus pode consertar os caminhos, ele pode expulsar os demônios que estão operando na vida das pessoas. Então, se você está com algum tipo de problema, não deixe de procurar. Nós temos vários pastores aqui na igreja. Temos o pastor Alberto, que é o presidente, temos o pastor Deraldo e temos a pastora Denilson, que são homens e mulheres de Deus, que são bênçãos nas nossas vidas. Então, está com algum problema, nós temos atendimentos pastorais dia de terça, dia de quinta. Fale com o seu pastor. Você está doente espiritual, fale com o seu pastor. Se você está com uma doença física, você vai procurar um médico, com certeza. Mas também, se os médicos lá não resolveram, diz que é caso que não tem cura, você pode conversar com o seu pastor. O seu pastor pode chamar membros da igreja, fazer uma consagração, fazer jejum em prol de sua vida. E eu creio na cura. E a gente tem visto isso. A gente está com o grupo das mulheres, né? A gente está com oração no grupo das mulheres, Mulheres em Ação. Nesse grupo, a gente ora, a gente vê os milagres de Deus, a gente vê curas. São vários testemunhos de pessoas que foram curadas através do poder da oração. Mas se Deus também não quiser fazer, Ele não vai fazer, porque Ele tem algo determinado para a vida de cada pessoa. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, que o Senhor possa aplicar a sua palavra, a sua vida, no nosso coração. Que essa semente que foi plantada hoje, nessa manhã, possa crescer a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, hoje a gente falou sobre a função clínica do sacerdote. E na semana que vem nós vamos falar da função sanitarista do sacerdote. E no terceiro domingo, que já vai ser outra pessoa, ela vai falar sobre a função do sacerdote como juiz. E que Deus possa nos abençoar nessa manhã, no nome santo de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom.
porque as suas misericórdias duram para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é uma espada, Senhor, cortante de 2 gumes, ó Deus. E nós agradecemos porque nós sabemos que a tua palavra, Senhor, ela edifica vidas, ó Pai. E a tua palavra fala aos nossos corações. Muito obrigado por essa semente nesse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.